Oi, pessoal da GST2, tudo bem? Espero que estejam todos bem, né? Com essa pandemia, a gente não teve mais nenhum contato físico nem virtual, só entregas de avaliações, né? A partir dessa semana eu tô começando a gravar uns vídeos, porque até então também não tinha recursos para poder fazer isso, né? Eu só tinha o meu celular. Agora eu tô com o notebook, tô conseguindo gravar algumas aulas no final do semestre. Eu vi que tem alguns alunos que não acessaram, tem alguns alunos que ainda faltam entregar trabalhos. Então, semana que vem eu tô marcando um meet com vocês, uma aula online para a gente tirar essas dúvidas, tá? Tô enviando para vocês um material, tá, de bloco cirúrgico, que é o conteúdo que nós vamos praticamente aí quase encerrar o semestre. Então eu vou começar algumas abordagens. Espero que vocês acompanhem no material que eu enviei. Já tem um trabalho para fazer de semana passada, que eu dei um prazo maior para vocês também, tá? Então vamos iniciar. O que eu posso dizer do bloco cirúrgico? O bloco cirúrgico é um lugar especial no hospital que tem que ter alguns requisitos especiais. Digamos que 5% das salas do leito do hospital tem que ser reservado para bloco cirúrgico, aonde deve ter sempre um ambiente calmo, silencioso, de preferência com cores. Conceito de bloco cirúrgico. É uma unidade onde se realizam as internações cirúrgicas, a recuperação pós-operatório, o preparo, a esterilização de materiais utilizados nesse serviço e nos demais setores do hospital. As áreas que compõem o bloco cirúrgico, né, que também pode ser conhecido como centro cirúrgico, é o centro de materiais, né, de esterilização de materiais, que o pessoal chama de CM, ou Centro de Recuperação, que é mais conhecido como CR. Quais as dependências que contribuem para o bom andamento do funcionamento dessa unidade? Teria que ter uma secretaria para poder atender, né, o bloco cirúrgico, vestiários, lavabos, sala de raio-x, sala de expurgo, sala de patologia, rouparia, depósito de material e equipamentos, coisas que a gente viu lá no 1, né? Alguns itens desses daí vocês já conhecem. Mas o que rege o funcionamento de um bloco cirúrgico ou centro cirúrgico? Tem que ter uma asepsia cirúrgica, tem que ter um controle de ambiente na sala cirúrgica, tem que ter restrição de tráfego de pessoas, principalmente, né? As pessoas que trafegarem lá, elas têm que estar trajadas devidamente. Limpeza de salas, esterilização de instrumentos, escovação, controle de gases e poluentes e monitoração de riscos elétricos. Como é que deve ser as paredes do centro cirúrgico? A gente até já tinha comentado isso lá no 1, né? Eu falei que quando chegasse nessa parte da matéria. Mas geralmente os cantos devem ser arredondados para facilitar a limpeza da superfície, né? E devem ser revestidas geralmente com material resistente. Hoje em dia eles usam muito a tinta acrílica plástica, que ela é lavável, né? Para não ter problemas em relação à limpeza. E a cor deve ser neutra, suave, principalmente de cor reposante. Eles usam geralmente tons pastéis para esse tipo de paredes, né? As instalações elétricas, elas devem ser 1,5 metros acima do piso, devendo possuir sempre um aterramento, principalmente para prevenir o choque e queimaduras, né, do paciente e da equipe. O ambiente ele deve ter pelo menos 36 metros quadrados, né? Tem algumas exceções, né? O oftalmo, cardiologia tem que ser um pouquinho maior, o neuro também. As janelas geralmente com vidro duplo, né? Para não passar, como se diz, bactérias para dentro, proteção de tela também. As portas têm que ser de correr, de abrir ou de trilho, né? De abrir sozinha, ou aquelas estilo de xerife. O piso ele deve ser de revestimento liso, não poroso, sem relevos. Deve também ter um material resistente ao uso de água e soluções desinfetantes e de superfícies lisas de fácil limpeza. Quais as pessoas que fazem parte da equipe de bloco cirúrgico? Geralmente os cirurgiões, os anestesiologistas, o pessoal da enfermagem, a enfermeira, o instrumentador cirúrgico,
e os funcionários de limpeza e secretárias fazem parte da equipe. Agora nós vamos ver como é que deve ser o acesso exclusivo da área restrita, né? Essa unidade é encontrada através de portas duplas e conhecida por ser fria e rude, limitada a pessoas somente autorizadas. Então não é qualquer um que pode entrar na área restrita, na área cirúrgica mesmo, né? Geralmente é só essa equipe que eu acabei de citar. Também na área restrita é feito um controle muito grande da asepsia, né? Qual é os exemplos da área restrita? É a sala cirúrgica, os lavabos que compõem essa sala cirúrgica e o corredor interno que dá a sala cirúrgica. Já as áreas semi-restritas, elas permitem circulação de pessoal e equipamentos, não interferindo nas rotinas do controle e manutenção de asepsia da área restrita. Por exemplo, a sala de estar médica, a secretaria, a guarda de materiais, o CR, como eu falei anteriormente. E na área não restrita, o cirurgião tem a circulação livre dentro do ambiente cirúrgico. Por exemplo, ele tem na área não restrita, a circulação no vestiário, no corredor da entrada e os banheiros. Agora nós vamos falar um pouquinho mais a respeito dos profissionais. O cirurgião, o que ele faz? Ele realiza o procedimento... Olá, queridos alunos da turma. Voltando a falar então a respeito do cirurgião, ele realiza procedimentos e coordena a equipe cirúrgica médica, né? Ele tem que ser um profissional altamente qualificado e também treinado, né, pessoal? Ele tem que ter bastante treino antes dele fazer a cirurgia. Já o médico anestesiologista, ele é que cobra mais, né, na hora de fazer a cirurgia. Ele discute o tipo de anestésico a ser utilizado nas condições anatômicas para manutenção da via aérea pérvia. É o que ele faz, né? A importância dele é isso aí, para ver que tipo de anestésico que ele vai utilizar na hora da cirurgia. Já o instrumentador, ele é responsável pelo preparo, a organização da mesa instrumental, que tem que estar sempre pronta, né, para o cirurgião. Ele controla os fios, agulhas, gases, compressas que vão a campo. Controla o instrumental, mantendo sempre esse material limpo e em ordem. Aí nós temos ali alguns modelos na apostila de vocês, né, do material, de como utilizar as pinças, como utilizar os instrumentos, algumas fotos, né? E assim, ó, em relação também ao material auxiliar, né, que vai utilizar, quem é que ajuda? É o circulante, é aquele que vai revisar a manutenção antes do início do ato cirúrgico. Ele vai preparar o material necessário para a cirurgia e vai repassar, né, e repor isso quando solicitado pelo médico na hora da cirurgia, tá? Ele recebe o paciente no bloco cirúrgico, conduz até a sala e posiciona esse paciente na mesa cirúrgica, tá? O circulante faz isso. Ele também faz a revisão do prontuário, registra e realiza débitos no boletim de débitos e mantém em ordem a desmonta da sala revisando o material. Então, o circulante, o papel dele é importante. Nós temos alguns tipos de cirurgia. Cirurgia eletiva, que é aquela que é marcada previamente, ou para fins estéticos, por exemplo, uma cirurgia de varizes, né, ou que é marcada previamente. Aquela que é urgente, que deve ser realizada em 24 horas, por exemplo, uma obstrução nasal, uma obstrução intestinal, né? E aí tem 24 horas para marcar. E uma de emergência, quando o risco é imediato de vida, e aí a pessoa tem que fazer essa cirurgia. Exemplo, quando ela chega num hospital com hemorragia. Tem também qual é a finalidade da cirurgia. Paliativo, visa compensar os distúrbios para melhorar as condições do paciente ou aliviar a dor. Uma cirurgia paliativa é para fazer esse tipo de correção, né? A radical é aquela que faz a remoção parcial ou total do órgão. Por exemplo, uma cirurgia de remoção de um rim, né, de uma vesícula. E o plástico, que é aquela realizando com finalidade estética ou corretiva.
né? Então, nós temos aí a finalidade das cirurgias, as principais. O que a gente usa para antisepsia, né, dentro da sala cirúrgica? Sabão líquido, álcool, iodo, álcool 70%, né, hipoclorito, né? Então, são os principais itens que a gente usa. Em relação aos equipamentos cirúrgicos, né, para que serve? Então, nós temos ali um modelo de corte, né, que é para separar os tecidos ou planos anatômicos para atingir uma região ou um órgão, né? É os principais, o bisturi. A gente tem também o térmico, né, que é o que a gente usa, que é o bisturi elétrico, que geralmente é utilizado para cortes e cauterização na cirurgia. A crioterapia, que é o resfriamento da área a ser operada, e a raio laser, né, que é por meio de ondas luminosas e concentradas, que a gente faz muito hoje a utilização do raio laser em cirurgia. Qual é os instrumentos, né, que a gente tem dentro da cirurgia? Tem os auxiliares, que são as pinças anatômicas e dente de rato. Vocês vão poder ver alguns modelos ali, algumas fotos no material que enviei para vocês. Depois nós temos uma mesa completa, né, os tipos de fio. Tem fio de origem animal, que é o fio de seda, o de origem vegetal, que é de algodão e linho, e os metálicos, que pode ser de mono e multifilamentos. E também tem os modelos de fios sintéticos, né, poliéster, nylon, polipropileno e assim por diante. O que vai se utilizar na hora da cirurgia? O lençol de baixo, triângulo, os lenços móveis, colcha ou lençol em cima. Aí vai depender do tipo de cirurgia, né? Se o paciente está com hipotermia ou não. Qual é as vestimentas da sala de cirurgia? Tem que ter a vestimenta para o cirurgião, para o auxiliar, para o instrumentador, né? O avental e as luvas estéreis, né? Fora que antes de entrar na cirurgia, né, o cirurgião e os demais da equipe cirúrgica deverão fazer a escovação das mãos, né? Geralmente se faz desde o antebraço essa escovação. Uma coisa que é especial, como é que se diz? Um líquido especial que é passado, né, no antebraço para fazer asepsia. Geralmente umedece, né, as mãos e o antebraço, molha a escova, ensaboa-se, depois escova toda a mão e o antebraço, fricciona as mãos e o antebraço. Geralmente é uma média de 20 a 30 movimentos antes da cirurgia de escovação, né, da técnica. Bom, hoje nós vamos ficar por aqui, aí semana que vem eu vou ver se eu faço essa aula online com vocês para a gente tirar as dúvidas, tá? E essa semana nós não vamos ter atividade, porque eu dei para vocês aí essa aula. Peço desculpas se antes eu não consegui fazer, porque eu não tinha recursos também, né? Faz pouco tempo que a gente recebeu aí a plataforma, e aí agora eu tô conseguindo postar no YouTube essas aulas, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus e fiquem em casa. Beijos!